Que alegria que a gente está aqui para dar largada em mais um Estação Plural. Nosso programa favorito de hoje está assim, LGTT. E eu tô aqui com os meus colegas maravilhosos, Ellen Olera e Fefito, para receber uma mulher mais que especial. Bem-vinda, Laerte! Obrigada, super obrigada pelo convite. Felicidade é nossa de ter você aqui com a gente. Nossa, a Laerte é cartunista da Folha de São Paulo e desde o ano passado se lançou como apresentadora no programa de entrevistas Transando com Laerte. Laerte, com esse programa na TV, você acha que a sua identidade feminina foi apresentada para o mundo? Sim, me expôs e eu não sei se exatamente como mulher, porque a questão da transgeneridade, ela é meio escorregadia. Eu, por exemplo, não reivindico o posto de mulher, 100% mulher. Eu jamais falei isso e não falaria porque eu não sou. Eu sou uma pessoa transgênera. Minha expressão é feminina, mas não quer dizer que eu seja uma mulher ou reivindique essa condição. Eu reivindico, sim, a posição social de mulher. E aí é uma coisa que eu considero território livre. Assim. Eu não sou transexual. O termo guarda-chuva para a coisa toda é transgeneridade. Sim. Dentro da transgeneridade existem expressões como a transexualidade, travestilidade, crossdressers, transformistas, não binários. Qual a diferença entre um transexual e um travesti, por exemplo? Uma pessoa transexual se caracteriza por uma inconformidade em relação ao binarismo de gênero que se traduz em um mal-estar físico quase. Então, muito frequentemente, pessoas transexuais recorrem a cirurgias para construir o corpo conforme se sentem mais identificadas. Travestis, por exemplo, também mexem com o seu corpo, também se constroem, mas tem uma coexistência com o seu organismo diferente. Muitas travestis não recorrem a cirurgias de redesignação genital, mas muitas delas fazem implantes de seios, então todas essas coisas são... Que é diferente de ser crossdresser, por exemplo. Diferente de ser crossdresser. A identidade crossdresser vem se afirmando mais como uma prática que homens fazem ao se expressarem dentro do universo feminino, né? Mas voltam à sua expressão masculina também. Então, independente de transformações no corpo que a pessoa faça ou não, ou do bem-estar que ela sente no corpo que ela construiu ou que ela constrói cotidianamente, cada pessoa acaba se identificando como quer ser tratada, não é isso? A verdade é que cada pessoa é um gênero mesmo, sim. Né? Isso já foi dito algumas vezes e eu acho que é uma formulação feliz. Quer dizer, existem tantos gêneros quanto pessoas. No mundo. E como ser tratada? Aí a gente entra numa questão com a língua. Para muitas pessoas é um problema agudo. Para outras nem tanto. Meu caso pessoal, por exemplo, eu fui conhecida como um cartunista durante a minha vida inteira, 40 e tantos anos, conhecida como um cartunista. Então eu relevo, assim, eu sou flexível nessa questão. Para muitas pessoas, não. O feminino é uma exigência, ou o masculino ser uma exigência. Acho que talvez você esteja nessa posição, Laerte, porque assim, como você já tinha conquistado um patamar, você já tinha uma carreira consolidada, já estava ali ocupando um espaço, isso não te tirava o seu espaço, isso não te desqualificava, não tirava o seu lugar. Talvez por isso você não se incomodasse tanto, não? Essa é a ideia, eu acho. Eu gosto da pessoa que eu fui, não tenho um desconforto com o homem que eu fui. Agora, para muitas pessoas, não. O período de privação da sua expressão de gênero que mais legítima é um período de sofrimento. Para mim não foi.
Então, essas tensões todas se traduzem no relacionamento com a sociedade. Mas você chegou a passar por alguma situação constrangedora em relação a algum erro de conceituação sobre você, sobre quem você é ou como você se apresenta no mundo? Que me vem à memória, assim, só o famoso episódio do banheiro, que foi quando eu, não primeira vez, mas foi a primeira vez que me proibiram de entrar no banheiro feminino. Que desagradável. É desagradável. Eu acho que o modo como a coisa toda se deu foi positivo. Eu recorri às leis que existem, né? A famosa 10948 em São Paulo. E isso ficou uma coisa sem muita discussão. Essa lei foi invocada, inclusive, numa campanha no Center 3, mais adiante, assim. E hoje o Center 3, como vários outros lugares públicos, tem uma plaquinha mencionando a lei, dizendo que o banheiro é de uso livre das pessoas que se sentem adequadas para isso. Essa questão do banheiro é uma grande questão para as pessoas trans, eu acho. No geral, a gente sempre é o nosso primeiro bloqueio, né? É o primeiro bloqueio que a gente tem quando a gente E é especialmente constrangedor, né? Sim. É incrível o tamanho da confusão que as pessoas fazem ao criar situações estranhas e aí a gente fica com aquela vergonha alheia de alguém que está muito equivocado. Eu já passei por isso várias vezes. Equívoco com a família, equívoco com amigos, equívoco inclusive com gente que está convivendo com você o tempo inteiro. Tem gente que a gente não tem a menor intimidade também, que chega cometendo uma vergonha alheia enorme. E assim, gente, eu fui conversar com o pessoal no Rio de Janeiro, tem muita vergonha alheia por aí, hein? Roda VT. A vergonha é um sentimento que a gente tem quando a gente faz alguma coisa de errada. Mas e quando não foi a gente que fez alguma coisa errada? Quando foi o coleguinha? A vergonha é de quem? Alheia? O que te dá vergonha alheia? Aquela vergonha que você fica assim com vontade de fazer a ema e enfiar a cabeça dentro da terra? Amigas víboras, inclusive, né? Gente reacionária. Quem publica informação falsa em rede social e sai reproduzindo mentira em rede social. Pessoas da mídia, comunicação, tá passando informação errada nas redes sociais. A pessoa vai lá e escreve fulana, saudade, cheio de E, né? Perseguir garçom com bandeja de canapé em buffet, assim. Saudade, vamos se ver, mentira, isso é vergonha alheia. Quem nunca, né? Quem nunca? É porque sobre algumas coisas a gente não sabe mesmo, e eu acho que não saber não tem problema, porque inclusive quem sabe não nasceu sabendo e a gente pode aprender. Mas tem gente que é sem noção. Pra valer, né? Não é só uma questão de não saber. É falta de sensibilidade, né? Às vezes é bastante. Laerte, eu queria saber como que você lida num encontro com uma pessoa extremamente sem noção. Já aconteceu? Como que você segura essa peteca? Acontece. Mas não é muito comum, não, mas acontece. Dá vontade de você voltar atrás, né? Falar, não, peraí, eu rebobinar e tentar de novo. Do que você sente vergonha alheia hoje? Não, eu senti vergonha alheia de um cartunista gaúcho, que foi falar dos 100 milhões que o Fernando Henrique foi acusado de receber e fez uma charge e desenhou o Lula. A cabeça dele traiu, ele queria acusar o Lula e a notícia, na verdade... Era sobre outro. Era sobre... Mas eu fiquei com vergonha alheia dele, não muito, porque eu não gosto dele. Você ficou com abafa essa. apatia mesmo, ai, não queria Sabe saber. que a vergonha alheia é um fenômeno biológico. A gente tem neurônios no nosso cérebro que chamam neurônios espelho. E esses neurônios são responsáveis por mostrar pra gente, ou fazer a gente se colocar na função de outra pessoa, na situação de outra pessoa. Ele espelha a gente com o outro. Será que outros animais têm vergonha alheia? Às vezes eu acho minha gata, ela tem uma vergonha alheia. A gata tem vergonha alheia de tudo, né, Laé? Eu vejo ela fazer assim. Depois que você fez a transição, você teve muitos momentos de vergonha alheia? Tem uma coisa interessante de você transicionar, de você fazer esse movimento dentro da transgeneridade, que é você combater a ideia do ridículo. Porque a primeira coisa que a sociedade procura jogar na tua cabeça, o peso enorme, é ridículo. Você está ridículo, ou você está ridícula, conforme
um movimento. Não faça isso, você fica horrível, você fica uma mulher feia, ou você fica um homem horrível, você fica não sei o quê. Então, esse sentimento é a primeira coisa que a pessoa tem que combater e se sentir forte ali dentro. Por conta disso, eu acho que boa parte desse sentimento de vergonha alheia ao pessoal, a gente já passa por um filtrão, assim. Sabe? Deve ter havido alguns momentos constrangedores, além desse tipo de artigo, assim, que é um momento que você precisa educar, literalmente, as pessoas que estão do seu lado, né? Dá uma aulinha pequena, assim. Mas eu procuro não cagar muita regra, sabe? Porque eu acho que é também uma posição... É uma posição desagradável. Quando eu sinto que há desrespeito, quando eu sinto que há uma coisa agressiva por trás do equívoco, do engano, aí sim eu vou em cima, discuto, corrijo ou bato boca, não sei. Agora, em geral, as pessoas cometem ou incorrem em pequenos enganos assim, de forma razoavelmente inocente. Então eu não vou... Eu acho que das minhas vergonhas alheias, a que mais está recorrente é a dessa polarização política que está tendo, né? As pessoas, elas estão cada dia mais absurdas. Eu acho que todo mundo tem que dar uma respiradinha aí para poder parar a guerra, ela não é pessoal, não é nenhuma guerra. Mas, assim, elas encaram como se fosse, assim. Tanto que eu fiquei com muita vergonha que eu fui num restaurante e eu estava sentada esperando o prato chegar e tinha uma criança do lado. E o pai usou a criança para protestar a favor daquilo que ele queria. O pai, provavelmente de direita, colocou o filho com um balão de patinho, enorme o balão, que ficava batendo assim e vinha na minha mesa, assim, ó. E eu tava vendo a hora de pegar o meu garfo e furar aquele balão. Fora que esse patinho é um plágio, né? É. Por isso que parece que ele está sumindo de um artista holandês, né? Agora você não vai ter mais patinho na sua orelha. Não, Vamos gente. botar outra coisa. Você acabou alguma amizade por causa do noticiário do momento político do país? Sim, eu desfiz amizade em Facebook, mas que eu não encaro a amizade de Facebook como uma amizade de verdade. A amizade de Facebook é uma declaração de afinidade. Então, se a pessoa entra falando umas coisas muito fora do que você pensa, não tem problema nenhum em desfazer a amizade, porque você não está bloqueando nem brigando com a pessoa, está só tirando ela do seu circuito de afinidades, né? Então, o Facebook é Facebook, não tem problema. Mas eu desfiz várias, sim. Porque é estranho, as pessoas se revelam em determinados momentos, né? Eu sinto o Facebook e as redes sociais de uma maneira geral, eu já comentei isso com vocês, né, que eu sinto que é um fenômeno que às vezes rasga um pouco as dimensões da gente. Parece que esse sistema protege a gente de um tanto que a gente às vezes pode até assumir discursos que não necessariamente a gente acredita muito. A prática da postagem e réplicas e coisas assim, né? Parece que excita, né, o discurso, a agressividade das pessoas. Então, muito rapidamente, uma discussão que podia ser uma coisa na mesa do bar, podia ser resolvida leve, mas muito rapidamente ela vira entra nas ofensas. Sim, assim. as pessoas, elas estão muito impacientes também. Intolerantes. Tem algo de... Hoje se utiliza muito, sei lá, a sua corrente política como um xingamento. Você está... rapidamente, se você questiona algum posicionamento, você é jogada num grupo, numa categoria que não necessariamente você faz parte dela. Então, entre coxinhas e petralhas e tudo vira um xingamento e logo sua mãe está envolvida no debate. E se você não é coxinha e nem petralha, provavelmente eles vão te colocar em um dos dois. Claro, isentão. Porque é bem assim. Você é isentona. Assim. Isentona, E aí eles já diferentona. eles já te colocam onde eles não querem estar, que é bem assim, né? Hoje eu estava vendo, eu já estava vendo um debate desses, tinha uma notícia, a notícia acho que foi até bem sóbria, porque as notícias também têm sido muito tendenciosas, né? E a pessoa finge que é imparcial.
ok, não precisa ser imparcial, eu acho que até eu nem acredito nisso, mas está tudo muito tendencioso. A pessoa deu a notícia e embaixo os comentários deixaram de tratar da notícia e começou mesmo uma agressão muito pessoal. Não faz sentido a notícia. Se você lê só os comentários, parece que você está numa outra plataforma. Eu tenho vergonha alheia de comentário na internet. O que se passa é que o Facebook não é, essas redes sociais todas não são um bom terreno para debates. De uma certa forma, eu acho que nós brasileiros e brasileiras não cultivamos muito o debate saudável, sabe? A gente, mesmo fora da rede, mesmo na vida real, a gente parte muito rapidamente ou para liquidar a discussão ou para estabelecer um ponto de consenso que não precisamos mais discutir. A gente precisa concordar, né? A gente precisa concordar. Eu vi um rompimento num grupo de WhatsApp, porque alguém postou uma foto de uma criança trans fazendo algumas acusações muito brutais e tinha um fundamento religioso também agressivo. Quando o debate se instaurou num nível de ideias mesmo, que eu acho super saudável, as pessoas começaram a dizer, não vamos discutir, não vamos discutir. Falei, gente, qual é o problema da discussão? Vamos discutir. Inclusive, se a gente discorda, a gente pode até crescer, eu posso aprender. Me apresenta seu ponto de vista, né? Mas as pessoas têm mesmo uma indisposição para isso. O papo aqui ia render um bocado mais. Mas tem muita Estação Plural vindo aí. Segura um pouquinho, toma uma água, volta correndo para cá e a gente se encontra daqui a pouco no Estação Plural. Nós de volta com o nosso Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e chegando pelas ondas dos rádios, aí pela Rádio Nacional e a Rádio MEC. Eu sou a Ellen Oléria, aqui do meu lado está Mel Gonçalves, gatíssima, Fefito, super antenado, e a gente hoje tem o grande prazer de conversar com a cartunista e apresentadora de TV, Laerte Coutinho. Nosso papo agora vai ser a capacidade de rir de si mesma. Sabe aquela graça que você encontra na vida quando as coisas não estão indo perfeitamente bem? Você consegue rir. O povo diz isso do povo brasileiro, né? Quando acontece algo constrangedor, sabe? Aquela vergonha profunda, sua cara fica vermelha, mas só os inteligentes conseguem ver. Um erro de cálculo ali, você não escuta o conselho do seu amor, sai de casa sem guarda-chuva, pega aquele pé d'água na cabeça, fica toda ensopada, volta para casa, você vai chorar? De vez em quando é melhor rir, né? Vai ficar irada? Às vezes é melhor rir. Fefito foi pra rua para falar com o povo sobre esse rir de si mesmo. Fefito, o que você conta? Conta pra gente aí o que você viu. Dizem que rir é o melhor remédio, mas eu vim aqui na rua pra saber se as pessoas têm capacidade de rir de si mesmo. Daqueles defeitinhos ou daqueles micos que se paga. Você tá dando aquela desfilada e você tropeça e cai no meio da rua. O que é que você faz nessa hora? Você fica bravo ou você ri? Costumo dar risada. Eu dou muita risada. Eu tava subindo a escada da estação, onde eu moro, tava chovendo. Se vai na rua e cair, eu não vou rir. Caí, aí tive que rir junto com o pessoal que tava rindo comigo, senão eu ia chorar. Tava caminhando pelos corredores da escola, um menino chegou e abaixou minhas calças na frente de todo mundo. Ri bastante. Eu acabei entrando na risada depois de um tempo. A característica do brasileiro, rir de si mesmo, rir da própria desgraça. Acho. Político ultimamente, bastante. Rio e choro. A gente enfrenta cada situação assim que a gente acaba levando pro lado do humor, assim, mas que hoje em dia a gente tem que levar um pouquinho com mais seriedade, eu acho. Tem coisa que é séria? Tem coisa que é séria, gente, mas tem momentos que são tão complicados que se a gente não rir, a gente chora. E chorar não é tão legal não, viu? Errar é humano, rir dos erros é humor. O humor é uma arma poderosa contra os constrangimentos da vida. Porque ninguém tá livre de tombo, de tropeço, mas é bem melhor rir deles do que chorar. Gosto de chorar não. Laerte, quero saber se você, como cartunista, pode achar meio estranho também em seus quadrinhos, que adquirir um estilo mais obscuro, assim, com você mesma. Como é que você reage? O humor é uma coisa, é uma forma de linguagem
que pode te levar ao riso, mas também pode te levar a uma espécie de riso cerebral. Você ri com alguma coisa lá dentro. Pode não ser nenhum riso, pode ser... É alguma coisa que a poesia muitas vezes evoca e traz a gente. É esse tipo de graça, né? A graça num sentido um pouco mais amplo da palavra, não é a graça de fazer rir, de provocar gargalhadas. Da engenharia, né? Do contexto todo. Então, o humor é alguma coisa que cabe também dentro do discurso poético, ou dentro de uma tira que nem as que eu faço. Poucas pessoas riem das tiras que eu faço. Você ri quando você está fazendo? Rio. Quando é o caso, rio, sim, da própria tira, rio, sim. Parece interessante. Eu gostei daquela tira do crachá. Mas vem cá, você está no banheiro certo? Aí alguém falou, não, você quer que eu apresente o meu crachá? Para dizer que estava no banheiro certo, né? Nossa, a fulaninha tá demorando a voltar do banheiro. Aí quando entra no banheiro, tá todo mundo pulando no banheiro e dançando. Aqui não tem crachá! Eu adorei essa tira. Há muitas piadas engraçadas que provocam gargalhadas, assim, que são boas também. Não existe uma divisão, assim, radical entre humor que provoca gargalhadas, que seria conservador, e um humor cerebral, que seria transgressor. Não é assim, as coisas todas se misturam. O que eu acho é que quando você está buscando arrancar gargalhadas, você fala com uma parte das pessoas que você tem certeza que concorda com você. Isso leva a um discurso mais ou menos conservador. Você não vai arriscar desagradar aquelas pessoas, porque você sabe que elas não vão rir com você. Elas vão fazer uma coisa, um estranhamento, assim, vai produzir um estranhamento. O que é bom em determinados contextos, mas para você produzir piada, não. Então, esse tipo de humor que busca como única saída provocar o riso, ele muito frequentemente entra na área do conservadorismo ou mesmo do preconceito. E isso são coisas que a gente vem lidando, assim, porque a gente está também numa situação social em que as populações estão reivindicando dignidade, não querem mais ser humilhada numa piada, não querem mais ser reduzida a uma pessoa menor por causa de gargalhadas, entendeu? Então, esses são tempos que a gente está vivendo, né? Claro, eu acho que um dos papéis mais importantes do humor é levar as pessoas a refletir, né? De uma forma leve, de uma forma que não seja tão pesada, vamos lá, de uma forma refletir. diferente, porque Sim. quando a gente pensa dentro do discurso humorístico, a gente aciona, você estava com o negócio da biologia, provavelmente tem partes do nosso cérebro que acendem com o humor e não com outras coisas. Você se censura quando você está fazendo tiras? Você acha também. que algumas coisas são demais? Não é que eu me censuro, eu me critico. Todo o meu fluxo de pensamento para construir uma piada, ou uma história, ou um desenho, passa por um olhar crítico também. Eu fico pensando se aquilo é conveniente, se aquilo é justo, se aquilo é interessante, se aquilo vai, de alguma forma, produzir sofrimento mais do que reflexão. É inevitável pensar nisso. É um cuidado. É normal, é natural a gente criticar o próprio trabalho. O mundo transgênero muitas vezes é alvo de graça alheia. E tem gente que se apoia no deboche para fazer exercício de rir de si mesma antes que qualquer um ria. Tem até uma categoria de drags que abusam do visual colorido e do exagerado para ser a atração da festa. Como você vê isso, Laerte? Eu acho bárbaro drags. As drags sensacionais, é um exercício teatral, não é um exercício... Mas não é uma caricatura de se autodiminuir. Pelo contrário, a drag se promove, né? Ela se promove a um patamar de exuberância que não é o corriqueiro, não é o modo como uma pessoa anda na rua, vai na padaria, ninguém vai que nem a Tchaka. A não ser a Tchaka. Eu amo a Tchaka. Tchaka é o máximo. A Tchaka está em todos os lugares dessa cidade. Qualquer festa que você vai, tem a Tchaka. A drag tem essa coisa de se ver de um modo humorístico, mas ela também se exalta, também tem uma apresentação teatral e de pompa, né? Porque não dizer lúdica, de brilho. Né? O melhor de tudo é quando a piada não é chacota, né, da outra pessoa. A humilhação de quem às vezes nem está de brincadeira.
Mas imagina se a turma consegue rir de si e dos seus pares, das suas próprias características. Aí a liberdade da graça não tem fim. O Estação Plural foi ao Rio de Janeiro ouvir a opinião do rabino e escritor Newton Bonder. Rir é um remédio muito importante na vida da gente. Então, assim, existe na estrutura daquilo que para nós é cômico uma desconstrução, uma transgressão a uma certa lógica, uma certa expectativa, que ao ser desmontada transmite, eu acho, que uma certa esperança. Eu faço muitos enterros e vejo quão importante para as pessoas no momento de perda, no momento que as pessoas às vezes estão num lugar de muita tristeza, como até mesmo nesse lugar cabe algum tipo de brincadeira, algum tipo de riso, né, que descontrai as pessoas. O humor ele tem que ser sempre alguma coisa reverberante, alguma coisa que faz você mesmo desconstruir uma cena que às vezes é muito séria, muito trágica, né? E você olhar toda uma humanidade por trás dela, você enxergar detalhes dessa realidade que humanizam essa realidade. A piada, ela oferece algum tipo de saída inesperada que em si é esperançosa. Eu concordo com ele, porque rir de si mesmo, às vezes é um artifício para rir antes do outro. Porque às vezes os outros estão prontos a rir de você. Ninguém quer rir com você. Rir de você, por algum motivo, é mais confortável para os outros do que Lembra rir daquele com filme você. aquele filme do Eminem, que ele vai fazer um duelo? Lembra? Lembro. E ele no começo, né? Ele começa em vez do outro e ele já se detona totalmente. Exatamente. O outro não tem nem o que dizer. Tira todos os versos do... Que você ri de você mesmo. Eu rio de várias coisas. Eu levo muito tombo no palco. Gente, levar tombo no palco não é uma coisa fácil de encarar, não, Brasil. A gente pensa que mas não é, não. É muito difícil você, tá ali no meio de uma performance, se sentindo maravilhosa, pá, todo mundo te assistindo, cantando, de repente você pá, no chão. Parece que quebra o ciclo da divindade inteira que você estava tentando performar ali. Só que aí tem que segurar, né? Tem que ter jogo de cintura. Então eu levanto, dou uma risadinha e volto. Levanta, como diria a vovó, levanta pra cair de novo. Ou né? então levanta com carão também, que é uma coisa boa de fazer. Você levanta, pá. Fingiu que nada aconteceu. Era passo. Vamos lá. A Madonna caiu recentemente, né? Numa apresentação, a Madonna caiu uma escada. A capa, né? O bailarino. Eu despediria aquele bailarino numa boa. Tem que saber, gente, pelo amor de Deus, não dá pra poder quebrar a performance rio também. Do seu ridículo? Eu rio de um bom número de merdas que eu faço, assim, sei lá, explodir a panela de pressão, por exemplo. Já rolou? Já. Gente. Você riu quando explodiu a panela de pressão? Não na hora. Não na hora, mas depois que eu vi que ninguém tinha morrido, que o tudo teto certo, estava né? no lugar e tudo. Tá todo mundo vivo. Eu ri. Eu ri depois. Que é engraçado. Um amigo meu comentou por e-mail assim, você inventou a bomba de tofu, porque eu tava cozinhando soja, né? Eu acho que tem várias coisas que a gente ri de si mesmo, mas às vezes a gente leva um tempo para poder rir de fato, né? Eu falo tipo pé na bunda ou uma rejeição. Anos depois é que a gente vai conseguir realmente dar risada. Não, mas na hora é triste. Na hora é muito triste. Você já tá desconectado da coisa. Aí você dá risada. Por exemplo, eu dou muita risada de uns casos que eu tive há muito tempo atrás. Eu falo, gente, olha isso. Engraçado. Aí eu falo, tô passando por essa situação. Uma das coisas que o humor necessita é distância emocional. Quando você está com a coisa pegando fogo ali, não é o momento da piada, não acontece essa piada. Você precisa de uma distância, assim. O Rabino falou uma coisa muito importante, que os judeus praticamente inventaram o humor que a gente usa nos Estados Unidos. Esse humor que veio do musical americano, da produção da comédia, e que também deu frutos no Brasil e na Europa, tem muito a ver com a colônia judaica. E o humor produzido pela colônia judaica é um humor, como chama, benevolente com as próprias fraquezas e com as coisas. Mas é um humor benevolente, porque existe também o humor agressivo, antissemita. E esse é claramente nazista, é uma coisa assim que é diferente. Eu estava lembrando também do humor gay.
né, o gueto gay produziu muita piada, muita cena humorística, assim. Mas existe também o humor homofóbico, transfóbico, que é agressivo. Eu acho que dentro do meio LGBT a gente tem muito isso, né, de tiração, de, tipo, destruir a pessoa, entre aspas, né, de fazer ela shade, como o RuPaul fala, né? As linguagens específicas, Sim. né, de cada Aquela grupo, eu te amo, assim. mas eu acho essa maquiagem horrível, tipo isso. Poucas pessoas entendem esse tipo de piada. A tombação é uma coisa muito boa, que todo grupo tem isso, né? Por exemplo, no meu é muito engraçado, porque a gente faz uma espécie de duelo. Porque aí no final, quem consegue fechar a conversa com uma boa frase, com uma boa tiração, a pessoa vai lá e fala assim, parabéns, obrigada. Obrigada. Aí rimos e pronto, muito obrigada. Lacrou. O hip hop tem essa coisa também, né? No improviso, de tiração. E aí o cara começa a improvisar na rima, tem uma batida, e aí ele precisa destruir o adversário ou a adversária. E um dia a gente estava em casa com uns amigos músicos e achei muito divertido que eles foram brincar de improviso nessa onda das disputas, das batalhas no hip hop, e aí eles começaram a fazer uma outra onda, que era ver qual conseguia exaltar mais a moral do outro. Então, desculpa, eu não represento, não tenho proceder, mas você é muito foda, eu posso ver, você não sei o quê. Aí falando que ele era incrível quando ele tocava não sei o quê, e que a performance, aí malhando um do outro, trazendo coisas caricatíssimas um do outro, mas para dizer que o outro era muito mais legal. Que legal! Do que ele. Eu ri muito nessa onda, Esse é um velho. bom exercício pra gente fazer, né? Ao invés de destruir o coleguinha, a gente pegar e Ninguém falar, filmou mas isso você é aí, incrível né? demais. Foi o Felipe e o Pedro de ontem. Ninguém filmou essa cena aí. Pô, não filmo, fiquei só rindo. E eles andam juntos, o Felipe e o Pedro, e eles andam juntos desde moleques, então foram trazendo coisas das antigas, assim. Foi astral. Olha, sabe o que é astral? Você estava falando de humor de gueto, né, de humor gay e tal. Tá pronto? Tá pronta? Esse é o momento do desafio, Laerte. Ai, que medo. A gente tem aqui o Pajubá, um desafio do Pajubá. O Vitor Ângelo criou um dicionário de gírias gays, chamado Aurélia a Dicionária. E a gente sempre homenageia esse amigo querido, fazendo um teste de Pajubá com todo convidado que vem aqui no programa. Ok. A gente vai te dar 3 opções e 1 minutinho pra pensar, pra você dizer pra gente hoje o que significa. Eu quero saber das minhas amigas também. O que será? O que significa a palavra taba no Pajubá, que é a gíria gay. Taba significa maconha, taba significa a sua casa, ou uma mulher magrela? Pensa só um minutinho, Laerte. Pensa você aí de casa também, não consulta o Google. Conta pra gente se você sabe no hashtag Estação Plural, se não, espera a resposta depois do bloco. Vamos ver se a gente aprende juntos. Até já! Taba! De volta com Estação Plural, com uma mulher que, poxa, que coxa ela é. Cada cruzada é um flash nesse programa, sabe? Eu falei pra Laerte que ela é a prova de que a gente só melhora durante a vida, porque desde que ela fez a transição dela, ela só melhora, só fica mais gata. Eu quero assim também. Quero ficar igual, quero saber o segredo. Mas eu vou parar de enrolar e eu quero saber mesmo se você sabe a resposta pro nosso Pajubá. O que é taba? Maconha, a sua casa ou uma mulher magra? Eu acho que é o apelido da filha da feiticeira, Tabata. Não é, não? Não, não é. Desculpa. Desculpa. Eu não sei, eu acho que mulher magra, que tal? Mulher magra? Era onde eu ia arriscar com toda certeza também, convicção. Taba! Toba! E você? Ai, gente, eu sei, eu não posso falar. Eu sempre sabe. Essa eu também sabia. Sabe o que é taba? Eu já sei que eu não acertei. É um baseado, Olha. gente. É maconha. É mesmo? Foi apologia não, viu, gente? Foi só piada. Taba é maconha. Uma mistura de função de autodefesa do grupo
com também uma coisa de identidade, né? Sim, é derivado do Iorubá. Eu acho que Nem todo grupo nomes de guerra tem. Todo grupo cria alguma forma de se identificar própria, né? De se comunicar própria. E essa era a forma que elas se comunicavam, elas se comunicam, nós nos comunicamos. Não uso tanto, gostaria de usar mais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós. Você é fluente? Você é fluente no Pajubá? Não tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de ser mais fluente no Pajubá ainda. Mas eu tenho tido umas ajudas aí de umas pessoas. Olha! Queria ver um filme legendado em Pajubá. Nossa! Matrix legendado em Pajubá. Vocês da internet estão esperando o quê pra fazer isso? Pelo amor de Deus! É mais fácil compreender o Tupi-Guarani. É mais fácil. O nosso assunto agora é transexualidade na infância. A transexualidade pode se manifestar em vários momentos da vida. Tem gente que faz a transição na puberdade, na hora em que os hormônios sexuais começam a entrar em ebulição, e tem as crianças que já nascem sabendo o seu gênero. A adolescência é a hora H para os T's. Teretetetete. No momento em que o corpo começa a passar por diversas transformações que vão reforçar suas características masculinas ou femininas, é hora de intervenção médica. A ação plural foi ouvir um psiquiatra e um endocrinologista para entender melhor o assunto. A identidade de gênero, que é essa convicção que a gente tem, né, de se a gente é homem, se a gente é mulher, ela se dá geralmente entre os 2 e 3 anos de idade. Nessa idade, a criança começa a entender o que significa ser homem, o que significa ser mulher. Mostrar uma indefinição não significa nada, né? É diferente uma criança, por exemplo, que gosta um menino que gosta de boneca, isso não significa nada. Agora, um menino que gosta de bonecas, que quer se vestir com as roupas da mãe, que quer ser chamado de menina, que se diz ser uma menina, que quer fazer xixi sentado, que puxa o pênis e que sente um desconforto com o próprio corpo, aí a gente começa a ficar mais preocupado em relação à possibilidade dessa criança ser transexual. Então se entende que a criança já nasce transexual. E a adequação sexual desta criança será tão melhor quanto mais precoce seja feita. Esta precocidade se entende que ela aconteça a partir da puberdade. O bloqueio medicamentoso na puberdade é semelhante aos 2 sexos. É um remédio que impede que este hipotálamo produza os hormônios que vão estimular as suas glândulas, ou seja, aos seus órgãos sexuais. Nos meninos, ou seja, naqueles que nasceram geneticamente meninos, bloqueando o desenvolvimento do pênis, o desenvolvimento do testículo, o desenvolvimento da pilificação com característica masculina. E nas meninas, impedindo o desenvolvimento da mama, impedindo que ela adquira características femininas. Dependendo da definição e da certeza diagnóstica que a gente tem em relação a essa criança, esse adolescente, a gente pode passar da terapia de bloqueio para uma terapia cruzada diretamente. Essa criança não vai passar pela puberdade do sexo, né, com que ela nasceu. Por que isso é interessante? Porque a gente consegue não submeter uma menina transexual a todos aqueles hormônios masculinos que vão produzir alguns efeitos irreversíveis. Por exemplo, a testosterona, né, o bombardeio de testosterona na puberdade vai fazer com que os ossos se alonguem, o gogó cresce, e a frente fica mais proeminente, né, a fronte fica mais proeminente. Então isso tudo são alguns estigmas, às vezes, que algumas pessoas transexuais têm. A altura também fica, né, a pessoa cresce mais. Então isso tudo, se a gente consegue evitar, pode ser interessante para benefício da pessoa, em relação à autoestima, em relação a bem-estar. Se você é mãe de uma criança que gosta de um menino, que gosta de brincar de boneca, que gosta de se vestir de princesa, deixa essa criança ser, deixa essa criança brincar, deixa essa criança experimentar. Isso não tem problema nenhum, isso não vai causar nenhum mal a essa criança, né? Mais mal vai ser dizer não faça isso, isso é errado, isso é feio, porque os homens têm que ser desse jeito, porque os homens têm que ser daquele jeito. A criança ela vai ser, e se ela gosta de brincar, pode significar apenas que ela gosta de brincar, e não vai significar mais nada. E se significar mais alguma coisa também, eu acho que tem que deixar, porque eu acho que o intuito da vida é fazer ela ser feliz para aquela pessoa que você ama, né? Você tem um filho ali, uma filha,
Você tem que dar liberdade para aquela criança, para ela ir até onde ela quer ir. Se desenvolver. Eu acho que tem que ser assim, porque o que eu vejo, pelo menos no meu caso, foi que o fato de eu ter sido tão bloqueada não me levou a lugar nenhum. Aliás, me levou até aqui. Me levou até aqui, mas de uma forma um pouco mais dolorosa, por vias um pouco mais complicadas, que poderiam ter sido facilitadas pelos meus pais, pela minha avó e pela minha família, no caso. Mas não foi tão fácil assim. Ele fala sobre isso de deixar, mas é tão raro isso, né? Quando a gente vê, é sempre uma polêmica tão grande em cima de pais que deixam os filhos brincarem como eles querem, se vestirem como eles querem. Né? Começa. Antes de nascer já começa, tipo, ai, quem é? Ai, que legal, você tá grávida? Tô. É menino ou menina? É uma criança. É um ser humano. Eu acho que é a partir daí que já tem que começar a coisa inteira, entendeu? Eu vou ter uma criança, vou ter um ser humano e ele ou ela é que vai se identificar, que vai vivenciar a sua própria sexualidade, seu próprio gênero e tudo. Tem pais que passam a criar os filhos sem gênero, né? Até que se decida. Ainda é algo muito raro de se ver. Mas a questão do tempo é um tempo muito próprio para cada um. A Laerte começou a transição aos 52, né? E só tornou pública muito tempo depois. Eu li uma entrevista sua falando sobre o começo de experimentar com o que era feminino aos 52 anos. Foi em 2004, eu tinha 53 anos. Né? E isso não era uma decisão que você demorou muito tempo para tomar? O primeiro impacto foi descobrir que aquilo não era só uma fantasia que eu usava para fazer meus cartoons ou que eu via de vez em quando em comédias. Não era só uma fantasia, um recurso de roteiro. Era algo real. E eu vi que pessoas faziam e viviam essa realidade. Isso foi o primeiro impacto para mim. Aceitar isso foi muito bom. Só que eu demorei, porque o meu processo é lento mesmo. Então, eu levei mais uns 4 ou 5 anos até começar a me vestir. Privadamente, clandestinamente. E levei mais uns 2 anos até assumir publicamente que eu não queria ser de outra forma. Você agora é uma adolescente mulher. Você vivendo a sua adolescência, né? Se descobrindo, vendo roupa, esmalte, essas coisas. A gente vive um certo idílio, assim, no começo, encantamento. Muitas vezes não é um idílio, muitas vezes é um exílio. Quando a pessoa começa a se vestir, se apresentar, ela expulsa imediatamente, internada, né? Internam ela numa ilha. Que louca! Fica realmente fora. Desse jeito, fora. É engraçado porque quando se fala em transição, eu não concordo muito com a palavra, porque ela parece tão dura e não é assim, né? Por exemplo, a transição ela não é só o fato de você tomar hormônio, de você se medicar. Até porque é tão difícil para nós que somos trans irmos até o médico, começarmos a nos medicar pelas vias médicas de fato, assim, tendo uma consulta, fazendo exames e tudo, porque é tudo muito complicado e burocrático. Você prefere usar de palavra? Então, o que aconteceu foi o seguinte, a minha transição, ela começou com uma calcinha. Isso, assim, quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, ou bem antes disso, eu não tenho muita recordação disso, mas eu sei que foi no meu guarda-roupa, eu fui introduzindo aos poucos roupas femininas. E quando eu vi, eu estava aqui, entendeu? Foi meio que isso. Não foi uma coisa, levei 2 anos. Não, eu lembro quando eu comecei a tomar hormônio, que foi com 16 anos. Mas não foi uma transição, Mel? Foi, é uma eu quero transição só entender porque você acha essa palavra ruim. Que palavra você prefere que Eu use? me incomodo, é só isso. Tipo, é um incômodozinho. Eu acho que eu prefiro quando eu me revelei, sabe? Eu acho mais bonito, eu acho mais romântico mesmo. Você revelou meio assim religioso. Também. Até religioso, né? Eu gosto. A transição, ela, tipo, parece que você era uma coisa e virou outra. No meu caso, não foi assim. Na minha vivência, não foi assim. Sempre se percebeu. Eu sempre soube o que eu era ou não soube, porque as pessoas... tanto falatório em cima do que você é e do que você tem que ser, que às vezes você fica assim, então eu sou, né? Então eu sou, né? Mas assim, quando eu me descobri, eu me percebi, eu falei, tá, eu tô aqui, tô no lugar errado, vou pra lá. Entendeu? Não foi exatamente uma transição, mas foi uma revelação. Uma das coisas que eu aprendi na minha vivência foi que a maior parte das pessoas sabe desde criança. Sim, sabe. Eu não. No meu caso, não foi bem assim. Mas a maior parte das pessoas tem consciência da sua singularidade desde criança, desde 5, 6 anos. Assim, sabe?
Sim, e é engraçado, é curioso como esses fatores são bloqueados e apagados pela família, né? Porque eles acham assim, não pode. Como se evitasse o fato de você vestir a camisola da sua mãe e sair correndo pelo quintal, fosse algo que te protegesse de ser aquilo que você vai ser, independente de qualquer coisa. Independente de você fazer a sua transição ou você se colocar para fora, você vai ser uma pessoa transexual de qualquer forma, só que uma pessoa infeliz. Se reivindicou há pouco tempo na inclusão da questão de gênero no projeto educacional no país, era justamente isso. Não é só para lidar com travestis, transexuais e pessoas não binárias dentro da escola. É para ver as relações de gênero também, como a mulher é tratada, papéis, né? Sabe? Para combater atitudes que são opressivas, tanto para meninos quanto para meninas. Laerte, no seu caso, você optou por não tomar hormônios no seu processo? Não é bem optar, eu estou empurrando com a barriga essa decisão, essa questão eu venho empurrando com a barriga. Por várias questões que são meu jeito de ser, meu jeito de lidar com as coisas. Mas não tem uma obrigatoriedade também, né? Nem de sim, nem de não. Assim, eu já considerei, eu já dei uma pesquisadinha, não comecei tratamento hormonal ainda. Não fiz nenhuma cirurgia, nenhuma modificação, mas não descartei tampouco, entendeu? Mas fico imaginando que tipo de acompanhamento um pai deveria ter fora de casa, uma mãe deveria ter fora de casa, para conseguir lidar com suas próprias limitações, para não transferir isso para uma criança trans. Tipo, a limitação não necessariamente precisa chegar até a criança, se ela é individual, né? Se ela é das pessoas adultas. Mas acho que é bem complexo mesmo, né? Você dividir um tempo de transformação tão profunda. E, sobretudo, você não tem como garantir nada institucionalmente ou legalmente. O que a lei deve fazer é proporcionar meios para que as melhores soluções sejam buscadas e tenham algum tipo de garantia. Mas não dá para você estabelecer por lei que a relação entre as pessoas, entre comunidades, entre famílias, vá ser assim. Você pode produzir diversas políticas no sentido de melhorar essas relações e essas condições para as pessoas. Mas não dá para você obrigar a que determinada coisa se conforme, né? Por questões tão diferentes, a gente tem adolescentes que se emancipam, né? Para se ver livre dessa célula, para tomar suas próprias... A célula da família, mas a célula do mundo às vezes também não é tão boa. A família é o principal apoio que a gente tem naquele momento de transição ou naquele momento de descoberta de si mesmo, de todas as possibilidades de ser humano. A gente descobre ali dentro de casa, é ali que a gente tem o nosso apoio. Só que quando esse apoio falta, a gente vai para fora e é lá que a gente descobre as amizades e faz uma nova família. A gente muda o corpo, a gente muda a religião, a gente muda até, tem gente que muda a nacionalidade, sim. A gente muda, né? Acho que as mudanças precisam ser bem-vindas. As famílias precisam entender, mas eu queria saber, Laerte, como é que foi com a sua família? Muitíssimo bem, muitíssimo bem. Meus pais são criaturas muito abertas e muito francas também, então desde o começo que eu coloquei o assunto para eles, a postura foi de crítica, mas de aceitação. Crítica no sentido de dizer, olha lá o que você está fazendo, tenha certeza disso. Uma das questões que minha mãe levantou e até hoje levanta é de segurança. Ela sabe o mundo em que a gente vive, tipo, cuidado. Mas fora isso, apoio. Ela me ofereceu roupas que ela não usava mais. Ai, que fofa! Gente, algumas sério. Couberam. Gracinha. Já deu aquela customizada na roupa. Meus filhos também receberam todas as novidades e as coisas que eu achei que iam ser polêmicas. Negócio de orientação sexual, negócio de transgeneridade. Coloquei para eles e foi super tranquilo, foi super bem conversado.
Você sentiu esse olhar da vizinhança? Ah, sim, claro. E é evidente que esse olhar aconteceu. Primeira vez que eu saí de casa com uma saia e fui até a padaria, eu não estava nem maquiada, nem nada, só uma sandalinha, uma saia. Foi um nervoso muito grande. E o nervoso que a gente passa se reflete no olhar do outro também. Sim. As pessoas ficavam também tensas. A mesma tensão que você produz vem para você, né? É assim que funciona. É engraçado que eu brinco muito com uma amiga minha sobre essa tensão que a gente às vezes causa, a confusão ou o olhar de medo, de estranhamento, que a gente faz assim, ó, vamos bater o pé no chão para ver o que acontece. 1, 2, 3. Para ver se a pessoa dá um sustinho, sabe? Mas a ideia é que quando você está tranquila dentro de si, consigo mesma, e você vai com esse astral para a rua, e você também colhe uma... Claro, tem sempre os ignorantes, tem sempre uma área de turbulência, assim. Mas, de um modo geral, aquilo que você... Gera, né? Gera, você recebe também. Eu sinto isso também. Às vezes, até aquele dia que você está se sentindo mais bonita, você arranca os elogios, você está de fato mais bonita. A lei da atração. Eu acho que isso funciona mesmo. Talvez essa tranquilidade comunique, né? Antes da palavra, antes das vestimentas. Acho que essa energia ela circula mesmo. É isso, gente. Por hoje, é verdade. Foi muito bom ter vocês com a gente. Mas eu sou fã da Laerte, eu quero saber mais. Gruda, eu também vou grudar. Gruda nela. Laerte, muitíssimo obrigada pela sua companhia, por você compartilhar com a gente seus olhares também de mundo. Obrigada a você pela sua companhia. E não se perca da gente, não. Na semana que vem a gente está junto neste mesmo bate-local, neste mesmo bate-horário. Um beijo. Saravá, meu povo. Estação Flutural.